Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Eu falei uns dias atrás aqui, olhei no espelho e conheci Moisés. Nós estamos falando do temperamento melancólico, já falamos do sanguíneo na figura de Pedro, estamos falando do melancólico. Na semana passada, eu falei aqui sobre eu vi Moisés no espelho da minha casa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como Moisés, o desafio, como Moisés, eu sou íntimo de Deus. Diga comigo aí, como Moisés, eu sou íntimo de Deus. Aleluia, você acabou de declarar. Vamos lá, Números capítulo 12, versículo 1. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Cuxi é um povo, é uma nação, que hoje é o povo da Etiópia. Então Moisés tomou para si uma mulher etíope, uma mulher cuxita. E disseram, versículo 2, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Você está pensando que Deus só usa ele? Não falou também por nós? Deus não usa a gente também? E o Senhor ouviu. Diz comigo, e o Senhor ouviu. Fala outra vez. E o Senhor ouviu. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim, Deus está ouvindo, viu? Deus está ouvindo. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e os dois atenderam. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, e em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, tete a tete, falo com ele, claramente, e não por enigmas, porque ele contempla a face do Senhor. Ele contempla a face do Senhor. Porque, pois, não tivestes medo, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Alguém aí diz amém? Diga comigo assim, Senhor, eu preciso ser íntimo teu. Senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Aleluia. Nós estamos há algumas semanas falando sobre você se conhece? E aí estamos trabalhando
um pouco traços de nossa personalidade, identificando o nosso temperamento. Para quê? Porque nos conhecendo, podemos construir relacionamentos mais saudáveis, desenvolver gentileza, cordialidade, identificando os nossos pontos, que eu chamo de negativos, e os nossos pontos, que eu chamo de positivos. São traços de personalidade. Isso ajuda também a gente identificar as pessoas com as quais nos relacionamos para entendê-las melhor. E isso se refere ao teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, os teus colegas de trabalho. Reconhecer os traços de personalidade das pessoas que convivem com a gente nos ajudam a compreendê-las melhor e, consequentemente, tratá-las melhor. Nas primeiras 3 semanas eu falei sobre o sanguíneo Pedro. E aí eu falei sobre o Pedro que habita em mim. Na segunda semana eu falei sobre identificando Pedro em mim. E na terceira semana eu falei sobre o Pedro que habita em mim foi transformado. Fazendo com que a gente perceba no comportamento de Pedro traços de personalidade que se assemelham aos nossos, para você descobrir se você é sanguíneo, se o teu esposo é sanguíneo, se a tua mulher é sanguínea, se as pessoas com quem você convive são. E aí eu preguei sobre assumindo o controle, falando sobre assumir o controle de si mesmo, das próprias emoções, dos próprios impulsos e potencializando as suas emoções. Quando comecei a falar sobre o temperamento de Moisés, o melancólico, já falamos 2 semanas sobre olhei no espelho da minha casa e vi Moisés. Ou seja, eu posso não ser um Pedro, eu posso ser um Moisés, e eu preciso me reconhecer nele, com defeitos e virtudes. Na semana passada eu falei um pouco aqui sobre encontrei Moisés no espelho da minha casa, para você conseguir se enxergar. E isso te ajuda, inclusive, a parar de gerar autocondenação, autoflagelo, que não ajuda. A questão é reconhecer os pontos que precisam ser tratados e trabalhá-los. Hoje eu vou dar continuidade falando um pouco sobre esses traços da personalidade de Moisés, e vamos concluir hoje o assunto sobre Moisés, falando sobre o trabalhar e o transformar de Deus na vida deste grande líder de Israel. Desde a primeira semana que eu estou falando do melancólico, eu disse aos irmãos que este é o temperamento mais rico de todos, o mais profundo. Os melancólicos são mais sensíveis às emoções, têm uma mente privilegiada, já disse isso aqui, e uma tremenda capacidade de experimentar uma gama mais ampla de emoções. Por isto, e eu já disse, normalmente eles são poetas, compositores, pintores, escritores, por causa da capacidade que eles têm de navegar pelas emoções com mais profundidade, apesar da dificuldade de falar das suas emoções. O melancólico, diferente do sanguíneo, o sanguíneo fala pelos cotovelos, o melancólico é mais quieto, é mais calado.
tem mais dificuldade de expressar as emoções, mas justamente por ser mais analítico e mais detalhista, ele tem maior capacidade de captar as emoções e o sofrimento alheio. Consegue compreender melhor as outras pessoas, porque são, repito, analíticos. E por serem analíticos, são mais desconfiados, demoram mais de oferecer confiança às pessoas com as quais elas se relacionam. Você quebra a relação de confiança com um sanguíneo, chega para ele, pede perdão e explica, está tudo resolvido. Você quebra a relação de confiança com um melancólico, ele aceita o seu pedido de perdão, ele está disposto a dar um voto de confiança, mas ele não dá com a espontaneidade de Pedro. Vai demorar o processo, ele vai ficar sempre te testando para saber se realmente você se arrependeu, não vai repetir, porque esse é o perfil do melancólico. Os maiores gênios da história, os superdotados, normalmente são melancólicos. O que é lamentável é que os estudiosos dizem que eles desperdiçam muito do seu talento e das suas habilidades em crises e angústias, tornando-se apáticos e improdutivos. Ainda assim, repito, quando se concentram para produzir poesias, melodias, textos, eles navegam pelas emoções com mais facilidade. E eu disse aos irmãos que melancólicos na Bíblia, alguns personagens, Jacó, Salomão, Elias, Isaías, João Batista, Daniel, são pessoas que gostam mais da solidão, preferem a penumbra do que o ambiente iluminado. O sanguíneo não perde aniversário nem de boneca. O melancólico, se depender dele, ele não faz menção nem do aniversário dele. E eu disse aos irmãos aqui dos traços de personalidade do melancólico, os traços positivos e os negativos. Vamos falar primeiro dos negativos. Egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, não consegue nem escolher o prato que vai comer com o cardápio na mão. Faz assim, escolhe tu, que o que tu escolher eu escolho. Quer comer o quê? Não sei. O que é que você tem? Não sei também. Está triste? Não sei. Está feliz? Não sei. Mas por que você está assim? Porque eu sou assim. Pronto. É um traço de personalidade. É antissocial. Tudo isso pode ser tratado, obviamente. Tá? Moisés é um exemplo disso. Traços positivos: habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, gosta de detalhismo, idealista, leal e dedicado. Naquilo que pega para fazer, só faz se for para fazer bem feito. Agora observe, na primeira semana eu disse de Moisés que ele era um homem amuado, quando empacava com uma coisa, mas habilidoso. Não vou repetir porque eu já preguei sobre isso. Vai lá no canal e assiste a mensagem. Eu acho que se você não rever a mensagem, você não tira o melhor proveito dela. Semana passada eu falei duas características, mais duas, do melancólico Moisés: complexo de inferioridade, cheio de habilidades, mas não valoriza as habilidades que Deus lhe deu. Ele sempre se diminui, se rebaixa, e não é humildade. É bom não confundir humildade com complexo de inferioridade.
Para ser humilde, você não precisa desvalorizar as habilidades, os dons, talentos que o Senhor te deu. Você é humilde reconhecendo. Então, Moisés com o seu complexo de inferioridade. Porém, falei aqui, um homem abnegado, aquele que se entrega em função do outro. Hoje, eu vou falar de mais um ou dois traços da personalidade de Moisés. E como eu não quero ir para a quarta semana falando dele, eu quero manter o padrão de 3 semanas, pelo menos, para cada um no máximo. Então nós vamos concluir falando de como Deus pegou todos esses traços de Moisés e direcionou para cumprir o seu propósito. O que significa que Deus pode tomar a mim e a você, com nossos defeitos e virtudes, e colocar tudo na direção que Ele quer, para que o seu nome seja engrandecido através da nossa vida. Agora observe, o texto que nós lemos de Números capítulo 12, mostra quando Moisés toma para si uma esposa de Cuxi. Já falei aqui quando eu preguei sobre uma série de mensagens que eu preguei sobre alguns personagens bíblicos, que eu esqueci o tema da série, mas eu falei sobre as crises que cada um deles viveu, e eu mostrei as crises de Moisés, e mostrei para os irmãos que Moisés teve uma crise conjugal séria, e que a filha de Jetro não segue com Moisés para o Egito. Então Moisés toma para si uma mulher, uma esposa da Etiópia. Arão e Miriam não gostam. Miriam é profetisa, a mulher que Deus usa. Arão é o sumo sacerdote. E eles vão conversar entre si e dizer assim: mas você está pensando que Deus só fala com ele? Que Deus só usa ele? Deus não usa a gente também? Está pensando o quê? E Jeová ouviu esse negócio. E quando Deus ouviu, então o Senhor chama Arão, Moisés e Miriam. E o texto diz no capítulo 12, versículo de número 5, que eles saíram. Versículo 4: saí vós três à tenda da revelação. Saí de onde? Saí do arraial. Sai do meio da multidão, porque o meu trato é só com vocês três. Vai para onde? Para a tenda da revelação. Presta atenção, o tabernáculo ficava no meio do arraial, mas a tenda da revelação, ou tenda do testemunho, Êxodo 33, 7 diz que Moisés pegou a tenda do testemunho e armou-a para si, fora do arraial, bem longe do arraial. Então Moisés tem um lugar que é o seu lugar da intimidade com Deus. Ele tem o tabernáculo, que é o lugar do ministério, mas ele tem a tenda, que é o lugar da intimidade. O que Deus faz com você no tabernáculo é resultado do que você conversa com Deus na intimidade. Não ignora isso, tá? Eles vão para lá, e lá o Senhor diz assim: ô Arão, sim senhor. Miriam, fala a Deus. Se tiver algum profeta em Israel, apresentem a mim. Eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonho ou por visão. Aqui começa um processo da repreensão de Deus com Arão e Miriam, que a gente trata daqui a pouco. Aí o texto diz que Moisés não se defende. Ele é o homem mais manso, versículo 3. O homem mais manso da terra. E eu mostrei para os irmãos aqui que mansidão não é frouxidão, não é fraqueza. Mansidão aqui literalmente é aquele que não se defende, aquele que não advoga para si,
Ah, não, a geração de hoje é a geração que aprendeu que tem que se defender, tem que responder, tem que partir para cima, tem que mostrar que pode. Não é o princípio daqueles que confiam na justiça divina. Mas para um melancólico isso é mais fácil do que para um colérico. Para um melancólico, não se defender é um traço de personalidade. Para um colérico, partir para cima e derrubar a parede é muito mais simples do que não se defender. Então, quando um colérico, quando um sanguíneo não se defende, ele está se esmagando. O melancólico não, ele só está no lugar que para ele já é ambiente conhecido. Vamos observar mais um traço da personalidade do melancólico Moisés. Já falei, amuado, habilidoso, complexo de inferioridade, abnegado. Um outro traço, depressão. Dentre todos os temperamentos, o temperamento do melancólico é possivelmente o mais dado a ambientes ou crises de depressão. O que é uma depressão? Um declive. É quando o estado emocional e psicológico do indivíduo entra num declive, numa diminuição, numa queda de euforia. Algumas pessoas do ambiente cristão evangélico, já vi inclusive alguns muito bem informados, dizendo que depressão é demônio, falta de libertação. Não é, irmão. Satanás pode até explorar uma mente que está em depressão, porque ela está mais vulnerável. E aí Satanás pode se apoderar disso para criar uma exploração do cenário. Mas todos nós somos propensos a um momento, a uma crise, a uma fase de depressão. Todas as vezes que você se concentra nas coisas ruins, no aspecto negativo e pior da sua adversidade, a depressão pode prevalecer sobre você. Moisés é um dos 3 grandes homens de Deus da Bíblia que teve depressão. O outro, Jonas. Jonas é o pregador mais estranho da Bíblia. É o único que vai pregar torcendo para que o povo não se converta. Aí quando o povo se converte, ele entra em crise. Jonas fica deprimido. Ele tem uma crise de depressão no ventre do peixe, das profundezas do inferno eu te clamo, Jonas 2. E tem uma outra crise em Jonas 4, quando ele vê que os ninivitas se arrependeram. E Deus desiste de matar os ninivitas. Jonas diz, é por isso que eu não queria vir pregar para eles. Porque eu sabia que eles iriam se arrepender e o Senhor é cheio de misericórdia e ia voltar atrás. Ou seja, Jonas queria que o mar pegasse fogo. Eu quero mais que o Senhor mate esse bando de ninivita. Aí Jeová diz assim, ô Jonas, você está reclamando de quê, Jonas? Um outro homem de Deus que entra em depressão, ele é tão poderoso no cenário bíblico, querido, esse segundo que eu vou falar, que ele promove o maior avivamento da história de Israel depois do Êxodo. Elias. Elias é o maior profeta do profetismo bíblico de Israel. Olha a ousadia de Elias. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E o fogo desce 3 vezes. Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. E o fogo desce. Mas Elias foge da presença de Jezabel, corre para o deserto e ele está tão deprimido que ele consegue deitar debaixo de um arbusto no deserto e dormir. E presta atenção, ele dorme debaixo de um arbusto no deserto, o anjo chega lá, Elias, levanta, come.
Elias levanta no deserto, na presença de um anjo, come pão do céu, assado em brasa, e bebe água que tem que ser do céu, porque afinal de contas estava no deserto. Ele come e bebe, e não se importa com a presença do anjo, e desmaia de novo. Olha o nível de depressão. O anjo chama a segunda vez e diz: come e agora não volta a dormir, você tem um caminho à frente. E ele come e viaja 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. E quando ele chega, ele diz assim: Senhor, chega, me mata. Eu não sou melhor do que ninguém, morrer é melhor para mim. Olha o nível que Elias está. Moisés tem uma crise dessa. Lá no livro do Números, capítulo 11, versículo 1 a 15, Moisés está na tenda. Presta atenção, está caindo maná, manhu, comida diferente. Codornizes vêm e caem no arraial. Mas Moisés está na tenda e começa a ouvir o povo dizendo: estou cansado dessa comida. Todo dia maná, todo dia codornizes. Ai, que saudade das paneladas do Egito, quando nós comíamos pepino com alho e cebola, quando nós comíamos carne cozida e temperada. O que aquele povo estava esquecendo é que tinha panela de carne temperada, mas também tinha chicote. Não tinham cama para dormir, não eram livres. E Moisés começou a ouvir aquele murmúrio e aquele barulho, e aquilo começou a gerar uma pressão mental. Está aqui em Números 11, versículo 1 a 15. E aquilo foi causando angústia. E a Bíblia diz que o espírito de Moisés se agitou. E quando o espírito de Moisés se agitou, ele diz assim: Senhor, chega. Porventura eu gerei este povo, eles são meus filhos, para que eu tenha que ouvi-los reclamando de mim o tempo inteiro? O que eu fiz a este povo para ter que carregá-lo no colo? Versículo 12. Sou eu, porventura, uma mãe que tem peito e pode lhes dar leite? Para que o Senhor me colocou nessa missão? E ele diz aí no versículo de número 13, salvo engano: por que que o Senhor está me tratando assim? Se o Senhor me ama, você já fez oração? Deus, se o Senhor me ama, por que que o Senhor não me tira disso? Quem já fez essa oração? Bora de verdade, quem já fez? Porque eu já. Se o Senhor me ama, por que que o Senhor está me tratando assim? Senhor, me mata, para que eu não veja o meu fim e a minha miséria. Me tira da terra antes que eu seja consumido. O homem que falava com Deus face a face está numa crise depressiva, reclamando do fardo, lutando contra o peso do ministério, dizendo a Deus: não dou conta, não aguento. Você já viveu isso? De chegar naquele ponto e dizer assim: Jeová, aguento não dou conta. Vou perguntar, não precisa responder. Aquele dia que você ajoelhou e disse assim: Senhor, me leva para o céu, eu prefiro a morte. Para o melancólico, isso é ainda mais provável do que para aqueles que carregam sobre si outros
tipos de temperamento, porque ele é propenso à solidão, ele é propenso ao silêncio, ele acumula as amarguras com mais concentração do que os demais. O melancólico tem dificuldade de absorver uma repreensão, ele murcha. O melancólico encolhe quando é reprovado. Você pode inclusive matar uma habilidade de um melancólico, porque quando ele se sente rejeitado, quando ele se sente reprovado, ele não volta a fazer aquilo que ele estava fazendo. E às vezes o erro não está em fazer aquilo, está na maneira como estava sendo feito. Então, na hora de repreender um melancólico, é preciso valorizar o que está sendo feito e mostrar a forma melhor de fazer, sem parecer uma crítica azedada, ácida, que vai paralisá-lo. Isso vale para teu filho. Muitas vezes nós murchamos os nossos filhos, tiramos as habilidades deles, as chances de eles florescerem. Murchamos a nossa esposa, murchamos o vosso marido, porque a maneira como você colocou a flecha mexeu com o nível da sua personalidade que faz ele se recolher. Não faço mais. E não faz mais. Chegue para um pregador sanguíneo e diga assim: irmão, a pregação foi boa, agora você cometeu um erro ali na pregação que... Sabe o que o sanguíneo vai fazer? Vai chorar, vai se arrebentar todo dia, vai passar a noite sem dormir, se acabando de chorar, pedindo a Deus a chance de pregar de novo para consertar. Faz isso com o colérico, que o colérico vai dizer assim: ficou ruim, irmão? É, ficou. Vai lá e prega melhor. Colérico. Faz isso com um fleumático: irmão, foi boa não. Ele vai aqui no coração dizer assim: não prego mais. E se fecha. O fleumático, você vai dizer para ele: ficou ruim a pregação. Ele: oh, obrigado por me falar, prometo que eu vou consertar. Porque a personalidade dele é mais volátil, ele tem mais facilidade de lidar com essas questões da reprovação. Todos eles são homens de Deus. Deus usa todos eles. É a maneira de tratar com cada um que nós precisamos adequar, por reconhecer os traços de personalidade de cada um. Você está me entendendo? Diga amém. Então, provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: você se conhece? Segundo traço de personalidade que eu quero falar agora à noite: perfeccionismo. O melancólico é perfeccionista. Ele é detalhista. É por isso que Deus escolhe um melancólico para dar a planta do tabernáculo, porque ele vai desenhar milimetricamente, exatamente como o Senhor pediu. O Senhor pega 613 mandamentos do código da lei mosaica, subdivididos em cerimonial, civil e moral, e entrega ao melancólico Moisés para que ele organize a constituição de uma nação que era escrava e agora será uma nação predominante. O Senhor pega 3 milhões de pessoas, muitos deles escravos em toda a sua vida, coloca sob comando de um melancólico para atravessar o deserto. E o melancólico ensina para eles onde fazer as necessidades fisiológicas, como se conduzirem no deserto para não ter enfermidades. Você já parou para ler o padrão de dieta que Moisés passa para o povo de Israel?
A dieta que Moisés passa para o povo de Israel no deserto é uma dieta extremamente saudável. Por quê? Porque haveria comidas que, se eles comessem no deserto, morreriam de crises de enfermidades. Colesterol, problemas no organismo, no intestino. Tem um padrão de alimentação que Moisés dá para o povo. Só um melancólico detalhista se prenderia a fazer tabelas, organizar planta, organizar dia, horário, saída, levantar, parar, seguir. E o detalhe: procura uma planta das 12 tribos de Israel no deserto e você vai ver que não era uma feira livre. Os membros de cada tribo estavam distribuídos juntos no deserto. E se você olhar de cima para baixo, eles estavam distribuídos num formato que era o formato da cruz. Só um detalhista perfeccionista seria tão cuidadoso. Um colérico? Vocês querem isso? Querem sair do Egito? Querem ir para Canaã? Vamos embora. E vai, quem quiser. Chapolin Colorado. Sigam-me os bons. Quer ir não? Fica aí, escravo. Um sanguíneo? Vamos sair do Egito para Canaã? Bora. Não quer saber a distância, como sai, qual caminho. Se Faraó vem atrás, ele quer saber que vai sair. Fleumático diz assim: como vai ser isso? E as mulheres no deserto? E as crianças? E comida? O melancólico: vamos sair? Vamos. Para onde é? Canaã. Ok. Vamos sentar e vamos planejar? A estrada, quantos dias? As paradas. Quem são os inimigos? Porque ele é teórico, ele vai planejar. Não censure se a pessoa que está do seu lado não é assim. Se você é, Deus é tão perfeito que uniu habilidades. Porque aquilo que um não faz, o outro faz. E é por isso que a gente conquista Canaã e aquilo que o Senhor reservou para nós como lugar de herança. Agora fala com o irmão do seu lado assim: me valorize. Fala com ele: me valorize. Porque você vai atravessar o deserto comigo. Vamos lá. Então, ele é perfeccionista. O melancólico é tão perfeccionista que é centralizador. Ele não consegue distribuir atividades, porque ele acha que ninguém vai fazer com o cuidado que ele faria. É por isso que Moisés quer ser líder, legislador e juiz de 3 milhões de pessoas. Ele senta todo dia para julgar as causas do povo no deserto. Senta de manhã, ouve um bocado, quando termina o dia, tem uma multidão lá na porta para ser ouvido e não deu tempo. Moisés volta para casa exausto e não conseguiu resolver 1/3 da problemática do dia, quando Jetro, um estrategista extraordinário, o sogro de Moisés, Jetro chega e diz assim: não é bom isso que você está fazendo. Você cansa o povo e se desgasta. Elege homens, príncipes, conselheiros e anciãos que atendam o povo. E as causas grandes, e apenas elas, eles trarão para ti. Assim, não fadigas o povo e te conservas.
É por isso que Deus, quando chama homens, quando diz a Moisés, manda espionar a terra, o Senhor não diz a Moisés, vai lá e observa a terra, diz, manda espias, porque se Deus não dissesse isso, Moisés iria, porque ele é centralizador. Não, tem coisa que só eu vou perceber. Não adianta eu mandar irmão João, que irmão João não vai ver. É o melancólico perfeccionista. Não consegue distribuir as atividades. É por isso que o Senhor diz a Moisés, nomeia 70 homens, Números 11, versículo 16, para que te auxiliem, porque Moisés queria ministrar sozinho. Tipo assim, eu chego no gabinete 9 da manhã, atendo até 10 da noite, na segunda. Terça-feira, chego no gabinete 9 da manhã, atendo até 17, vou em casa, tomo banho, tomo café, volto para o culto, dirijo o culto, faço louvor, faço oração, prego, faço ofertório, faço oração final, dou bênção apostólica, atendo depois do culto. Quarta-feira do mesmo jeito. Aí quarta-feira eu chego aqui, limpo a igreja, arrumo as cadeiras, porque eu não acredito que ninguém pode fazer isso, só eu. O melancólico tem a ideia de que se ele não fizer, não será feito. E eu preciso que você entenda que Deus colocou gente perto de você, exatamente porque Deus sabe que você não consegue fazer tudo sozinho. De novo, provoca o vizinho e fala com ele assim, sinto muito, mas você precisa de mim. Você precisa de mim. Então, esse perfeccionismo gera sobre ele uma sobrecarga, que quando o indivíduo tem a humildade de Moisés, ele aceita a sugestão do sogro e nomeia auxiliares que vão lhe ajudar no seu desafio. Eu tenho tratado um pouco disso em mim, porque é muito comum. Aliás, os irmãos que trabalham aqui na igreja sabem que de manhã, quando eu chego, eu entro por dentro do templo. Eu atravesso aqui, ó. Se tiver mal limpo, ô irmão fulano, eu subo ali no púlpito, parei de fazer isso. Os diáconos descobriram o que eu faço, então eles sobem antes de mim. Mas normalmente quando eu chegava aqui no púlpito, meus irmãos, a paz do Senhor, vamos abrir o culto, para ver se tem poeira. Um detalhismo, um perfeccionismo que pode te sobrecarregar. E o detalhe, quando eu subo aqui, a primeira coisa que eu olho é se essas cadeiras estão alinhadas ou desalinhadas. E tem dia que dá vontade de descer só para puxar uma cadeira 5 centímetros para frente. Como dizem os psicólogos, doutor Ricardo, está ali nosso baixista, os psicólogos dizem que toda pessoa tem pelo menos 2, ou a presença de 2 temperamentos, sendo um predominante, mas o outro tem influência direta. É possível, eu estou começando a pensar que é possível que eu precise olhar no espelho e dizer para Moisés, o Moisés que habita em mim, se conserte, que você não vai fazer tudo sozinho. Entendeu? Terceiro, já vamos terminar. Lealdade. O melancólico é leal. Ele demora de se abrir para um relacionamento, mas quando aceita uma aliança, é fiel à aliança que estabeleceu. Moisés, em todo o tempo da sua trajetória, nos 40 anos do deserto, sempre mantém a sua fidelidade a Deus. Mas olha
Olha que beleza, Moisés. Ele é fiel a Deus e leal ao povo. O povo só falta matar Moisés, irmão. Pegaram pedras para apedrejá-lo. E quando Jeová diz assim: Moisés, sai da frente, que eu vou matar esse povo, e de você eu levanto uma geração mais poderosa do que eles. Moisés disse: Senhor, não faz isso, perdoa o povo. E se o Senhor não quiser perdoar o povo, me mata junto. Lealdade. As pessoas melancólicas mantêm a sua lealdade. Isso não revela a perfeição, mas revela um ser humano comprometido com as alianças, com os propósitos, com a missão que lhe é delegada. É leal, não arreda, não pula do barco porque o barco furou, ajuda a tirar água. Por alguns melancólicos perto de nós, que o Senhor levante. Aqueles que não fagem porque o vento soprou forte, que não abandonam porque chegou um tempo ruim. Eu disse outro dia para alguns irmãos em algum lugar que eu estava ministrando: você é torcedor do Bahia? Quem é torcedor do Bahia aqui? Levanta a mão. Quero orar por você agora em nome de Jesus. Torcedor do Vitória, levanta a mão. Aleluia. Que posição o Vitória está no campeonato, irmão, nas séries? A, B ou C? C. Já esteve na A? Você torcia para o Vitória quando estava na A? Está na C e você continua torcendo? Lealdade. Por que você, quando a igreja tem problema, você muda de igreja? Porque você é mais leal ao seu time de futebol do que à igreja onde você congrega? Você não aguenta sair da igreja sem passar naquele drive-thru que tem na avenida. É um escândalo. Tem dia que tem fila fazendo curva, mas você pega a fila para gastar 35 conto e comer 900 calorias. Irmão, eu padeci de uma raiva. Mas sabe o que é raiva? Desculpa, eu vou usar um termo escrachado, tá? Não ofende não. Me lasquei na esteira. Quase o mundo desaba. Depois de não sei quantos minutos, me acabando na esteira, que eu olho lá, 700 calorias foram queimadas. Aí de noite, sai do culto, Johnny fala assim: vamos passar nu. Não vou dizer o nome não, que eu não estou sendo pago. Vamos passar nu? Vamos. Entro naquela triste daquela fila, compra um trem ruim. Pensa que é ruim. Pense numa batata frita miserável. E eu penso que estou abafando, irmão. O cara diz assim: molho duplo, molho extra. E para beber, o senhor quer o quê? Eu quero aquele suco preto com gás, meio copo de gelo. Aí chego em casa, como aquela miséria. Quando eu olho na caixinha, 800 calorias. Irmão, eu fiquei 1 hora na esteira para queimar 700. E eu mastigo um bendito de um pão mal assado com um hamburgão e engoli 800 calorias. Me disse: isso não é caso de libertação. Eu fiquei traumatizado. Eu disse: não é possível, eu não posso me permitir isso. Então presta atenção. Eu preciso que você entenda que o Senhor da glória pega todas estas
características, todos esses traços nossos. E quando Deus chama você para Ele te usar, Ele não diz assim: eu vou usar parte, a outra parte deixa lá porque não presta. Não, 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 não. Quando Deus quer te usar, Ele pega você inteiro. Ele sabe que se cair, quebra. Ele sabe os seus traços positivos e os seus traços negativos. Você não é uma surpresa para Deus. Ele já sabia que você é amuado, ruim de diálogo, que você é perfeccionista, às vezes é chato. Ele já sabia, mas disse assim: traz para cá que eu vou usar todo como Ele é, e o que tiver que tratar eu trato. Agora vamos concluir pensando em algo. Diga assim comigo: apesar de mim. Fala com vontade. Apesar de mim, Deus quer ter intimidade comigo. O amuado, o perfeccionista, o cara com complexo de inferioridade, é o camarada de quem Deus diz: eu falo com ele, boca a boca, face a face. Eu estava lendo agora à tarde sobre a intimidade de Moisés com Deus. Eu já sabia que Moisés era íntimo de Deus, eu já sabia. Mas eu vi umas citações bíblicas hoje à tarde que são escandalosas. Você sabia que 5 vezes Deus tomou decisões sobre Israel? 5 vezes! E Moisés foi lá e mudou a decisão de Deus as 5 vezes. Vou citar uma ou duas. Gênesis 32, 10. Moisés, deixa que se acenda a minha ira contra este povo. Deus dizendo a Moisés: deixa. Deus pedindo a Moisés permissão. Você consegue entender? Aquele que se assenta sobre o globo e cuja terra é o tablado onde ele descansa os pés, pedindo a um homem permissão para fazer algo. Deixa que se acenda a minha ira contra eles e o meu furor os consuma, e eu farei de ti uma nação mais poderosa do que eles. 32:10 de Êxodo. Moisés vai e diz assim: Senhor, agora pois perdoa-lhes. Mas se o Senhor não quiser perdoá-los, risca o meu nome do teu livro. Uau! Ah, irmão, sabe o que Moisés está dizendo aqui? Se o Senhor não quiser perdoar esse povo, não me procura mais, me extermina. Tem que ter muita proximidade para dizer um trem desse para Deus. E Jeová diz assim: não, Moisés, o povo segue. No dia da minha visitação eu trato com eles. Olha o nível da intimidade que Moisés tem com o Senhor. Tem um outro momento
que o Senhor chama Moisés, Êxodo 33, 3, e diz assim: Moisés, eu não vou com vocês. Esse povo é muito rebelde, Moisés. Se eu for com vocês, eu vou consumir esse povo. Eu vou mandar meu anjo. Vai um anjo forte contigo, Moisés. E Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco. Se a tua presença não for com quem? Olha que coisa. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. O Senhor diz no versículo 14, Êxodo 33, 14, tá: a minha presença irá contigo. Ó, Moisés disse: se o Senhor não for conosco, o Senhor diz: a minha presença irá contigo. O Senhor não quer ir com o povo. Eu vou contigo, Moisés. Com o povo não. Aí Moisés diz no versículo 15: Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for conosco, a gente não vai. Eu vou contigo. Não, Senhor, conosco. Como é que os nossos inimigos saberão que nós somos o teu povo, se não for pela tua presença conosco? E como é que esse povo saberá que o Senhor me enviou a eles, se o Senhor não estiver conosco? Oh, dá vontade de dar um tapa no púlpito. Jeová, no versículo 16 diz assim: tá bom, Moisés, também acerca disso eu vou atender o teu pedido. Eu irei convosco. Irmão, como é que Jeová diz: eu não vou, e você empaca e diz para ele: se o senhor não for, eu também não vou. Tá, eu vou com você. Não, senhor, o senhor não entendeu. Não é comigo, é com o povo. Se a tua presença não for com esse povo, os nossos inimigos vão nos atropelar, porque o respeito que os inimigos têm por nós não é por nossa causa, é por causa da tua presença sobre nós. Ah, irmão, dá um grito, dá um glória, dá um aplauso, faz alguma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. É uma intimidade ousada que ele tem com Deus. Aí lá vai Moisés: Senhor, tem mais uma coisa que eu quero. Que é, Moisés? Quero ver tua glória. Nem Abraão, o amigo, pediu isso. Quero ver tua glória. Já que eu achei graça aos teus olhos, e já que o Senhor me escolheu para guiar este povo, eu quero ver a tua glória. E o Senhor diz assim: Moisés, não há homem que veja a minha glória e permaneça vivo, mas também nisto vou te atender.
Vou te mostrar, Êxodo 33, 19 e 20. Vou te mostrar quem eu sou. Vou te mostrar quem eu sou. Mas para o teu bem, tu não poderás ver a minha face. Por isso, te coloca atrás da rocha. Na rocha tem uma fenda, Moisés, tem uma brecha. Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Tem uma brecha na rocha. Se coloca lá atrás, que eu vou passar. Você fica atrás da rocha, eu vou passar pela frente da rocha, e eu vou colocar a minha mão por detrás, e tu me verás pela brecha, por detrás, tu me verás pelas costas, entre os meus dedos. Deixa eu falar antes que eu esqueça. Quando Judá estava desviada, e o Senhor determinou que ia castigar Judá, ia punir Judá, o cativeiro viria. Ele usa Ezequiel e diz assim: eu procurei dentre eles um homem que se colocasse onde? Na brecha. Deus está dizendo ali o seguinte: se eles tivessem um Moisés nesta geração, eu não os destruiria, mas eles não têm. E Moisés corre e se esconde atrás da rocha, e Jeová vem. Louvor. E quando ele vai passar, o Senhor coloca a mão por detrás, e Moisés o vê por entre os dedos. Presta atenção nisso. Ele viu por detrás, por entre os dedos da fenda da rocha. E o Senhor vai embora. Aí Moisés desce do monte. Quando ele vai descendo do monte, que o povo olha, o povo não vê Moisés, o povo vê um resplendor que caminha, o povo vê um resplendor que se move, o povo vê alguma coisa que brilha. Parece Moisés, mas não pode ser Moisés, está resplandecendo demais. E o povo começa a correr sem saber o que é, até que Arão chega. Moisés, é que você está com um resplendor muito forte no rosto. Toma aqui, ó, cobre teu rosto. Ele viu pelas costas, e o brilho do seu rosto não se podia contemplar. Moisés que estão aqui, ei, não se entregue ao desânimo, não se entregue à depressão, não se entregue ao complexo de inferioridade, não se destrua. Deus conta com você. Existem coisas no reino que não é o colérico quem vai fazer, nem é o sanguíneo, nem o fleumático, é o melancólico, é você. E Deus está contando com você para fazer aquilo que Ele te determinou que será feito. Amais, amanduro, mandagaste. E Ele vai se revelar a você. Vou te mostrar quem eu sou.
e você vai conhecer a Deus e se relacionar com Ele. Por isso que quando ele conversa com Arão e Miriam, ele diz: se tiver algum profeta em Israel, apresentem a mim, porque eu não conheço. E se vocês me trouxerem um, eu vou falar com ele por sonhos ou por visões. Mas com o meu servo Moisés, eu falo boca a boca. Não é apenas face a face, é boca a boca, é como uma respiração boca a boca. O que o texto está dizendo é que a boca de Deus sopra na boca de Moisés, e a mensagem é internalizada. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to life.
and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.